A dica de nutrição com a nossa amiga nutricionista Letícia Almeida. Ela fala da insulina e a sua relação com o aumento de peso. Bom dia, Nutri! Olá, bom dia Bira, bom dia amigos e ouvintes da Rádio Mocó, uma ótima semana a todos. Aqui Letícia Almeida, nutricionista. E hoje eu vou falar sobre um hormônio que tem um papel muito importante no nosso corpo, que é a insulina. Será que ela tem relação somente com diabetes ou ela pode ter relação também com aumento de peso? E é isso que a gente vai ver. Bom, normalmente quando a gente pensa na insulina, a primeira coisa que vem na cabeça é pensar em diabetes. E que é um tema que só interessa e diz respeito aos diabéticos. Onde a insulina, então, na diabetes, ela pode estar descompensada. Mas não é bem assim. A insulina, ela tanto pode ser nossa amiga quanto nossa inimiga, mesmo que a gente não tenha diabetes. E entender o funcionamento da insulina é o primeiro passo para a gente pensar em perder peso, por exemplo. Porque essa insulina, ela tem uma influência muito forte no processo de emagrecimento. Em primeiro lugar, a insulina é um hormônio que é produzido pelo corpo, pelo pâncreas, e normalmente ela é produzida para controlar o uso, o armazenamento e a distribuição de energia. Então, ela vai ser produzida e liberada na corrente sanguínea quando a gente ingere qualquer tipo de carboidrato e também de proteína, mas mais ainda o carboidrato. E a principal fonte de energia do nosso organismo é a glicose, seja ela vinda dos alimentos, essa glicose, ou das reservas do corpo. Então, quando falta do alimento, muitas vezes a glicose pode vir das reservas do corpo. A insulina, ela vai ter uma função de ser uma espécie de recepcionista dessa glicose presente nos alimentos que a gente ingere. E quando a gente ingere um alimento, o nosso pâncreas vai liberar essa insulina para que ela recepcione a glicose presente no alimento ingerido e leve essa glicose até as células do nosso corpo para que gere energia. Até aí tudo certo, tá tudo normal, porque isso é um processo que ocorre normalmente. O grande problema é quando a gente ingere alimentos com alto valor glicêmico ou alto índice glicêmico, ou seja, aqueles que fazem com que a glicose seja absorvida rapidamente na corrente sanguínea, de uma forma assim exagerada, né? Então, assim, comer esses alimentos como prioridade. Então, por exemplo, na alimentação, manter um consumo muito grande de açúcar, de doces no geral, alimentos com carboidratos refinados, processados e afins, né? Então, quando as pessoas passam a escolher esses alimentos na sua rotina, o tempo todo como prioridade, de forma excessiva, que é o grande problema. Então, seja o tradicional açúcar, né? Ou então pão, arroz, macarrão, batata, aipim, de uma forma excessiva. Isso tudo acaba realmente trazendo um descontrole, um problema, né? Então, o que acontece? O pâncreas, ele é obrigado a liberar mais insulina quando esses carboidratos estão em excesso. Então, essa insulina, ele libera para recepcionar essa grande quantidade de glicose recebida e tenta dar conta, mas muitas vezes não dá. E será que isso vai ser bom? Óbvio que não, né? Isso não vai ser benéfico. O corpo, ele vai usar apenas o que ele precisa, né? Aquilo que realmente ele precisa, e o que tiver em excesso ele vai estocar, né? Ele vai usar como reserva, né? E isso tudo, essa reserva, vai se transformar em gordura. E normalmente essa gordura, né, acaba o quê? Se depositando no nosso corpo. E aí é o aumento de peso que acontece, né, com o tempo. E se as reservas, então, de glicogênio elas já estão cheias, e você come mais glicose, adivinha, né? Acontece que a insulina vai converter esse excesso em tecido, então, gorduroso, triglicerídeos. E é por isso que algumas pessoas, alguns especialistas, eles chamam a insulina do hormônio produtor de gordura. Embora ela esteja apenas fazendo o trabalho dela, né? Enquanto que você que está errando consumindo muito mais açúcar ou muito mais carboidrato refinado do que o normal, do que você precisa.
Então, o problema todo está na alimentação, que a maioria das vezes as pessoas levam, né? Então, os carboidratos, eles deveriam vir de fontes mais naturais, como verduras, de legumes, frutas, grãos integrais, né? De alimentos da natureza que muitas vezes vão trazer benefícios, mas o que a maioria das pessoas comem é o açúcar, é a farinha de trigo refinada, o biscoito refinado, a bolacha, o chocolate, o bolo, os doces diversos, isso tudo em excesso, né? E muitas vezes optam em todas as refeições por esse tipo de alimento, sobrecarregando totalmente o organismo. E isso vai acarretar muito mais açúcar, muito mais carboidrato do que o corpo foi programado para receber. Então, o que a gente precisa ficar de olho? É no tipo de carboidrato, a quantidade consumida desse carboidrato. Nenhum alimento é proibido, a gente só precisa manter um equilíbrio e tentar optar por outros tipos de carboidrato, diminuindo esse carboidrato de preferência no dia, né, optando por outras fontes de alimentos, frutas ou outras fontes assim que a gente pode estar colocando nos intervalos, para não ter descontrole, para não trazer riscos para a nossa saúde. Então, é importante a gente fazer as substituições necessárias, porque o excesso do carboidrato, como eu falei anteriormente, é que pode fazer com que o peso do indivíduo aumente e, com o tempo, pode fazer com que ele desenvolva outros problemas, né? Por exemplo, a resistência à insulina, né? Que é o mecanismo de transporte da glicose na resistência à insulina, ela não vai funcionar bem, né? O pâncreas vai produzir insulina em excesso para tentar fazer com que essas células absorvam a glicose, mas isso não vai dar certo. O corpo vai se tornar ineficiente na função de transformar os alimentos em energia para alimentar as células e também pode ocorrer uma maior predisposição a diabetes. A grande sacada, então, é tentar mudar hábitos alimentares, procurar reeducar em relação a isso, né? A alimentação. Então, manter uma alimentação mais equilibrada, variada, colorida, procurar substituir o carboidrato refinado por aqueles que contêm mais fibras. E além de escolher mais os carboidratos da natureza, vai ser importante. Então, grãos integrais, sementes, frutas, verduras, legumes, raízes. Então, como aipim, mandioquinha, inhame, batata doce, batata inglesa. Agregar junto das refeições com os carboidratos sempre alimentos que vão diminuir a absorção, por exemplo, da glicose. Então, colocar alimento proteico junto com carboidrato vai ajudar a fazer com que essa glicose seja absorvida de uma forma mais lenta. Alimento rico em fibra também faz a mesma coisa. E os alimentos com gorduras boas, né? Abacate, azeite de oliva, tudo isso colocando na refeição vai auxiliar a retardar a absorção da glicose daquele carboidrato. Então, todos esses elementos aí, proteína, fibra e gordura boa, vai melhorar o controle glicêmico durante a refeição com carboidrato. Então, vá aos poucos reduzindo, né, o carboidrato até conseguir pelo menos tirar aquele carboidrato ruim, né? O açúcar branco, os doces, as bolachas, o bolo, da maior parte das refeições e durante a semana, né? Então, é importante controlar isso, né? Se for usar esse tipo de alimento, use eventualmente com moderação. O seu corpo e a saúde vão agradecer. Comece já. Então, essa é a dica de hoje. Espero ter contribuído com vocês e até semana que vem. Abraços da Nutri.